Amém, meus irmãos, graça e paz, muito bom dia. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar. Vou mesmo, pastor, em nome de Jesus Cristo. Se você não estiver bem, você vai ficar, porque Deus é na sua vida, você é alguém que Deus escolheu, né? E eu quero te dizer que tudo na vida da gente passa. Né? Tudo na vida da gente passa, e essa luta, essa aprovação vai passar, e você vai cantar, sim, o hino da vitória. Vou mesmo, pastora, vai. No nome de Jesus, escute bem, no nome de Jesus eu te digo, você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar uma palavra aqui para o teu coração, nessa manhã gloriosa, através do Pão é Diário. Eu preciso, no nome de Jesus, compartilhar essa palavra com você. Olha que coisa gloriosa. Olha que palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Essas palavras foram as palavras do rei Davi. Louvado seja Deus. Ele havia pecado com Batseba. Louvado seja Deus. Ele havia pecado com Batseba. E o profeta Natan havia revelado o pecado dele, louvado seja o nome do Senhor, as escamas caiu dos olhos dele e ele passou a ver aquilo que ele não estava vendo. Ele passou a enxergar aquilo que ele já não estava enxergando mais. Às vezes nós entramos em situações que elas nos cegam. Pastor, assim, as situações que nos cegam. E nós não conseguimos ver o quanto errado nós estamos. O quanto nós estamos distante de Deus. E como é isso, pastora? Olha essa história de Davi. Olha essa história. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o profeta Natan chega e aponta, aleluia, o pecado dele, louvado seja o nome do Senhor, conta uma história, né? Uma história, e ele se indigna muito, louvado seja o nome do Senhor, e ele diz, esse homem é digno de morte, louvado seja Deus. E o profeta Natan diz, esse homem é você, Davi. As escamas caiu dos olhos dele. Ele não tinha consciência de tão grande e pecado ele havia cometido. Ele não tinha consciência do grande mal que ele tinha feito, que ele estava fazendo para ele e para as pessoas que estavam ao redor dele. Né? Porque Jerusalém também passa a sofrer, né? Pelo pecado do rei Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E é muito importante a gente ter cuidado com isso. Porque as situações, foi como eu disse aqui, as situações que nós entramos, né? As situações que nós entramos, que ela cega o nosso entendimento, ela cega a nossa visão espiritual. A gente sai de onde Deus ele nos colocou, a gente perde aquilo que do alto custou para a gente receber, a gente perde. E eu quero te dizer que você não pode perder, aleluia, aquilo, aleluia, que Deus ele te deu. Deus ele te deu algo e você não pode perder. Você não pode perder. Você tem que granjear esse algo que Deus te deu. Olha que história. Aí Davi, ele fala aqui, nós estamos no Salmo 51, no versículo 10. Aí Davi, ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Né? Louvado seja Deus. O coração dele já não era puro e o espírito dele já não era reto. Olha que profunda. Olha que profunda essa palavra. Olha que coisa tremenda é essa palavra. O coração de Davi, ele pede aqui, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração dele já não era puro e o espírito dele, aleluia, já não era reto. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, que coisa. Né? Nós precisamos ter uma conduta correta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter uma conduta correta. Nós precisamos ter um coração puro. Nós precisamos. Se o nosso coração for puro e se o nosso espírito for reto, olha que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa. Nós não vamos perder a visão espiritual. Nós não vamos ficar cego espiritual. Nós não vamos pecar.
O pecado, ele vem através do coração, através de se perder a pureza do coração e através de não se ter um espírito reto. Aleluia. A desobediência, quando a gente vai deixando os mandamentos, as coisas de Deus de lado, louvado seja Deus, o nosso espírito já não é mais reto. O nosso espírito já não é mais reto e nós passamos a estar vulneráveis ao pecado. Nós passamos a estar dispostos, entregues, aleluia, ao pecado. Como assim, pastora? Sim, quando o seu espírito já não é reto mais para as coisas de Deus, o pecado para você é algo normal. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado é algo normal. E é assim, né? E quando isso acontece, você não consegue enxergar a sua falha. Você vê a falha em todo mundo à sua volta. Você só não vê em você. Ah, é porque fulano falou isso. Ah, é porque fulano fez isso. Ah, é porque fulano é assim. Ah, é porque fulano é assado. Não. O seu coração não é mais reto. O seu coração não é mais reto. Perdão, o seu coração já não é mais puro. O seu espírito já não é mais reto. Né? O problema está em você, não é nas pessoas à sua volta. O problema é você. É você. O seu coração não é mais puro. Purifica o seu coração. Louvado seja Deus. O seu espírito não é mais reto. Davi, quando ele comete esse pecado, e Natan abre os olhos espirituais dele, louvado seja o nome do Senhor, usado por Deus, engrandecido seja o nome do Senhor, ele começa a orar e pedir: cria em mim. Olha que coisa linda. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim. Cria em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não falou: cria em quem me ofendeu, cria em quem se levantou contra a minha vida. Não. Ele falou: cria em mim. Cria em mim. Porque ele reconheceu o erro dele. Foi ele que havia colocado Urias na frente de batalha para morrer. Para morrer. Foi ele que se deitou com Batseba. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ele que se deitou com Batseba. Foi ele que pecou. Foi ele. Foi ele. Foi ele. E em momento algum ele atribui o pecado dele a Batseba. Ele assume a responsabilidade dele. Ele entra na presença de Deus e diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim. Né? Talvez se fosse eu ou se fosse você, nós iríamos dizer: mas ela me induziu, ele me induziu a esse pecado. Não. Ele chamou a responsabilidade para ele. Cria em mim. Ele poderia ter se justificado, né? Ele poderia ter se justificado como muita gente faz, né? Como muita gente faz. Ele poderia ter atribuído a falha, o pecado dele a alguém. Ele poderia ter colocado na conta dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele pediu: cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É necessário que a gente reconheça aonde nós estamos errando, aonde nós pecamos. É necessário que a gente conheça. É necessário que a gente reconheça. É necessário que a gente entre na presença de Deus com verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E se você for parar para pensar, se você for parar para analisar, você está nessa situação porque o seu coração, aleluia, não é mais puro. O seu espírito não é mais reto. Por isso que você está nessa situação. Né? Não está tendo verdade em você próprio. Não está tendo verdade em você. Aí é muito fácil, né, para dar um alívio na sua alma, você pôr na conta de alguém. Não coloca, não. Vai lá e se conserta com Deus. Vai lá e se conserta, porque Deus, ele quer um conserto com a sua vida, sabe? Deus, ele quer te dar salvação. Deus, ele não quer que você pereça. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus, ele só corrige quem ele ama. Deus, ele só corrige, irmãos, quem ele tem plano, quem ele tem projeto de salvação. Tem pessoas que Deus larga para lá e entrega a sua própria sorte, porque é uma causa perdida. Né? Então Deus deixa para lá e entregue a sua própria sorte. Louvado seja Deus. Mas se Deus, se você está aqui nesse canal, sabe? Se você está aqui ouvindo essa palavra, guarda ela no seu coração e ore.
E peça para que Deus te dê, né, um coração puro e que Deus renove em você um espírito reto. Peça isso para Deus. É mesmo, pastora? Sim. Peça isso para Deus, porque assim é muito importante a gente ser verdadeiro. É muito importante a gente se consertar com Deus, porque errar é humano, mas a gente precisa se arrepender das nossas más atitudes. Por quê, pastora? Porque o evangelho, irmãos, o evangelho não é sobre conquista terrena. O evangelho é sobre as mansões celestiais. O evangelho é sobre o nome escrito no livro da vida. O evangelho é sobre isso. O evangelho é sobre salvação, irmãos. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. Mas lá no céu, tudo será eterno. É sobre o céu que nós estamos falando. É sobre salvação. E quando a correção de Deus vem de encontro ao coração de Davi, ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Olha que coisa linda. Ele queria a salvação. Ele queria o perdão de Deus. Ele queria se consertar. Porque ele disse: não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim, ó Deus, o teu Espírito Santo. Não retira de mim. Por quê, irmãos? O homem sem o Espírito Santo, ele é um catisco em cima da terra. Ele é um estrupiço, irmãos, em cima da terra. O homem sem Espírito Santo. Ele não crê em nada. Ele não crê em nada. As coisas celestiais perdem o valor para ele. O amor ao próximo acaba. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. O homem sem o Espírito Santo é assim. Ele perde os valores, né? Os valores dele passam a ser fútil. Passam a ser valores fúteis e não valores celestiais. E não valores, aleluia, espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus, ele te trouxe até aqui hoje. Deus, ele te trouxe até aqui hoje porque ele quer te resgatar. Deus, ele quer resgatar você. Aleluia. Deus, ele quer completar a obra que ele começou na sua vida. Quais são os seus valores, irmão? Quais são os seus valores, irmã? Quais são os seus valores? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Às vezes a gente vai se perdendo no meio da caminhada e esquece que o céu é sobre salvação. É sobre salvação. Louvado seja Deus. Tem-se um ditado, né, que diz assim: diga-me com quem anda que eu te direi quem és. Se você anda com crente, você vai ser mais crente. Se você anda com crente meia boca, você vai ser meia boca. Se você anda com crente fervoroso, você vai ser fervoroso. Você não deixa de servir a Deus por nada. Você não deixa de buscar a Deus por nada. Você não abre mão da fidelidade de forma alguma. Mas quando você anda com pessoas corruptas, quando você anda com pessoas corruptas, com pessoas que infligem a palavra de Deus, com pessoas que distorcem a palavra de Deus, com pessoas hipócritas, você se torna hipócrita também. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda o teu coração. Não ande com qualquer pessoa. Eu sempre digo, você não pode escolher pai e mãe, você não pode escolher, ó, eu quero nascer na família tal, eu quero nascer na família tal. Não. Essa liberdade não nos foi imputada. Nós não tivemos esse privilégio. Nós não tivemos esse privilégio. Né? Nós não tivemos o privilégio de escolher a família que nós queríamos nascer. Nós não tivemos esse privilégio. Mas as pessoas que eu quero estar com elas, que eu quero andar, eu posso escolher. Eu posso escolher você? Comigo? Você? De jeito nenhum. Você andar comigo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você andar comigo? De forma alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que andar com pessoas, não que tenha financeiramente, mas que tenha espiritualmente. Tem que ter do céu. Tem que ser do céu para andar comigo. Para andar comigo tem que ser do céu. Tem que ter algo do céu para andar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você, comigo? Não. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Selecione. Você sim. Vem cá.
Você sim, você tem algo do céu. Você sim, vem cá, você sim. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem algo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se a gente não faz isso, irmãos, você vai se esfriando na sua fé. Porque você se ajunta com porcos. Você se ajunta com porcos. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. E você vai perdendo aquilo que você recebeu do céu. E Davi, ele diz, não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Né? Faz isso comigo, Senhor, porque eu vou pregar a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É esse sacrifício que Deus quer. O sacrifício para Deus são espíritos quebrantados, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, aleluia, porque os muros de Jerusalém estavam fragilizados com o pecado de Davi. E ele diz, abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica, Deus, os muros de Jerusalém, edifica os muros de Jerusalém, xarabalabachúria, calabachúria andarabalabaxúria andarabalabaxúria. Tu tá percebendo que os muros estão fendidos? Tem percebido isso, que os muros estão fendidos? Xarabá, xurimikimikimikimikimikimikimi, xarabalabalabachúria andarabalabaxúria. Pede para que o Senhor, aleluia, edifique os muros de Jerusalém. Peça para que o Senhor, aleluia, edifique os muros de Jerusalém. Faça esse pedido a Ele. Faça esse pedido ao Senhor. Xarabalabachúria andarabachúria. Calabachúria andarabalabaxúria andarabalabaxúria. Calabachúria andarabalabaxúria andarabalabaxúria. Peça para que Deus edifique os muros de Jerusalém, da sua vida espiritual. Receba força, receba graça. Quando a palavra vem revelada aos nossos corações, nós devemos pegar e pedir, Deus, me transforma, muda a minha situação. Assim como o Senhor mudou a situação de Davi, mude a minha. Mude a minha. É isso que Deus espera. É isso que Deus, Ele quer. É isso que Deus, Ele almeja de mim e de você. Aleluia, que a palavra nos exorte, nos transforme. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Por que a palavra não tem mais efeito dentro de você? O que está acontecendo? O problema está nas pessoas ou em você? Tem alguém aí dentro do teu coração impedindo você de crer? Impedindo você de receber a palavra? O seu maior inimigo é você mesmo. Vence o seu maior inimigo, que é você. Louvado seja Deus, rompa todo esse mal, vence todo esse mal, lute contra esse mal, aleluia, e prospere espiritualmente, pois o nosso alvo é as mansões celestiais. Eu quero deixar o pão é diário para o seu coração, aleluia, na primeira hora desse dia, que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família. Que a bênção do Senhor, aleluia, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Não saia debaixo da bênção. Não saia. Não abra mão, pastora, mas eu pequei. Se reconcilia. Se reconcilia. Louvado seja Deus. Se reconcilia com o Senhor. Dobra o seu joelho aí e faz uma nova aliança com Ele.
Eu posso, pastora? Deve. Você deve fazer essa nova aliança. Você não pode, você deve. Você deve fazer essa nova aliança. Pede para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Renova em mim um espírito reto. Purifica o meu coração. Purifica o meu coração e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Que essa palavra, aleluia, seja um alimento. Louvado seja Deus para o seu dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quais são as suas atitudes? Fica para a sua meditação. Quais são as suas atitudes? Se elas estão erradas, pede para que Deus crie em você um coração puro e renove em você um espírito reto. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Foi um prazer ter passado essa manhã contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Às 12 horas, na metade desse dia, nós retornaremos com a oração do meio-dia. E eu vou orar por você, viu? Eu vou orar pela sua vida hoje, viu? Em nome de Jesus Cristo, eu vou orar por você. E tudo vai ficar bem. Você crê no poder da oração? A Bíblia diz que a oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai colher frutos dessa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até logo mais, viu? Eu te amo em Cristo Jesus.